Olá, turma, tudo bem? Nosso novo assunto dessa semana é o sistema nervoso. Então, vocês vão estar percebendo que o nosso corpo funciona de maneira integrada, certo? E o sistema nervoso, ele vai estar integrando todas as partes do nosso organismo, permitindo que a gente venha a sentir algumas sensações de forma mais intensa ou não. E vamos ver também que o nosso sistema nervoso, ele pode ser controlado, né? Que é aquela ação que a gente pensa e logo executa. Mas no fundo, ele é involuntário, realizando ações que fogem aí do nosso controle. Vamos entender mais um pouquinho como é que funciona o sistema nervoso? Começando aqui então, para vocês acompanhem os slides junto comigo. Vamos lá? Isso. Então, primeiro aí, função do sistema nervoso. Ele consegue, né, identificar as funções que acontecem no ambiente e trazer essa percepção para a gente. Então, tudo que acontece à nossa volta, sons, sensação térmica, sensação de dor, de frio, sensação de susto, né? Então, tudo que está acontecendo à nossa volta, todas as percepções, quem vai captar é o sistema nervoso. E ele vai imediatamente enviar essas informações para o nosso cérebro. E o nosso cérebro vai interpretar. Tudo isso acontecendo em milésimos de segundos. É muito rápido. Percebi o que está acontecendo, logo identifiquei e de forma imediata eu vou tomar alguma atitude sobre isso, ok? Isso vai se dar através de transmissões de impulsos nervosos. Aí eu coloquei uma listinha aí para vocês de como são esses impulsos nervosos e o que esses neurônios, anota aí, neurônios, células principais que vão formar o sistema nervoso, o que eles vão estar fazendo. Ó, primeiro tópico, recebendo as informações. Então, como eu falei, tudo que está acontecendo à nossa volta vai ser enviado para o nosso sistema nervoso central, né? Vai ser enviado para o nosso cérebro e a gente vai interpretar, que é o segundo tópico. E essa interpretação vai permitir que a gente tenha alguma reação sobre o que está acontecendo ou não. Na sequência, eu tenho emissão de ordens aos órgãos, ou seja, o meu sistema nervoso ele vai ditar, né? Vai dizer o que o órgão vai estar executando ou não. Então, por exemplo, se o meu coração tem um batimento específico, quem vai coordenar o sistema nervoso? Controle da minha respiração, uma respiração mais lenta, uma respiração mais ofegante, quem vai controlar o meu sistema nervoso. O controle da minha digestão. Então, enquanto eu estou aqui gravando a aula, vocês estão aí ouvindo essa aula, seu sistema digestório está funcionando, seu coração está batendo, seu sangue está circulando, então tudo no seu organismo está acontecendo. Tudo isso quem vai controlar é o sistema nervoso, ok? Próximo tópico aí, quarto, garantir a homeostase. Essa palavrinha, homeostase, deixa eu destacar aqui para vocês, estou aqui, isso. Essa palavrinha, ela significa equilíbrio. Então, o equilíbrio das funções do meu corpo. Então, a minha quantidade de sangue, a minha quantidade de fluido, a minha quantidade de oxigênio, tudo isso quem vai estar controlando é o sistema nervoso. Ele também, gente, vai armazenar informações. E esse armazenamento de informações nada mais é do que a nossa memória. Então, todos vocês lembram, né, de algo que marcou muito a vida de vocês, algo que foi muito especial, muito alegre, muito triste, enfim. Todos nós temos memórias que vão formando aí a nossa própria personalidade, vão formando quem nós somos. E essas memórias são também armazenadas aí pelo nosso sistema nervoso. Outro item importante, mas não menos importante, né? Produzir neurosecreções. Essas neurosecreções são enzimas que vão ajudar nas sinapses. Sinapses são transmissões de informações, que a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente, tá? Então, esses 6 tópicos aí são importantes para a gente entender como é que o sistema nervoso vai funcionar. Vamos acompanhando aí os próximos slides. Lá, acabei de falar da sinapse, ela apareceu aqui. Função de sinapse, conexão estabelecida entre os neurônios. Lembra que eu falei que a principal célula que forma o sistema nervoso é o neurônio? Beleza. Esse neurônio, ele vai fazer conexões. Ele vai passar informação de uma célula para outra. Essa passagem de informação é a sinapse. E essa sinapse ela vai ser transmitida através de um impulso nervoso, que é o próximo item que a gente tem aí embaixo. Então, esse impulso nervoso,
ele vai fazer com que neurotransmissores, pequenas neurosecreções, pequenas partículas sejam enviadas de uma célula para outra. Tudo isso, gente, em milésimos de segundos. Então, é muito impressionante. Tipo, vocês estão me ouvindo falar aqui e as sinapses estão acontecendo no cérebro de vocês. E vocês estão entendendo, ou não, né? Essa matéria. Brincadeira, mas eu espero que todo mundo esteja entendendo sim. Então, tudo isso parte do princípio que o nosso sistema nervoso, ele tem um funcionamento independente. E nós podemos estimular esse sistema nervoso a realizar cada vez mais sinapses e cada vez atingir um nível de raciocínio, um nível de inteligência cada vez maior. Tudo isso a partir do exercício do cérebro. Oi, professora, mas como a gente vai exercitar o cérebro? A gente pode fazer ginástica com ele, enfim, dar uns pulinhos? Não. A gente exercita o cérebro através da leitura. Então, atividades também de raciocínio lógico são muito boas. Então, tudo isso faz com que o seu cérebro aumente o número de sinapses, né? Aumente esse número de conexões e se torne cada vez mais amplo, cada vez mais inteligente, digamos assim, com uma capacidade de absorção de conhecimento muito maior, tá bom? Vamos seguir aí os próximos slides. O nosso sistema nervoso, ele é dividido também em duas partes para facilitar aí o nosso entendimento do assunto. Então, a primeira parte é sistema nervoso central. A sigla está aqui ao lado pra gente. Vocês vão ver muito mais essa sigla do que o nome todo, né? Para abreviar. Então, SNC, sistema nervoso central. E a segunda parte é o SNP, sistema nervoso periférico. Tá aqui a sigla também, tá? Professora, como cada um deles se estabelece, né? Então, no sistema nervoso central, eu tenho encéfalo e a medula espinal. O encéfalo é formado por três partes: cérebro, cerebelo e bulbo. Nós chamamos erroneamente tudo de cérebro, né? Não é bem assim. O nome completo da estrutura é encéfalo. E o encéfalo, ele tem três partes: cérebro, cerebelo e bulbo. E a medula espinal, que fica aí protegida pela coluna vertebral das nossas costas. Esse é o sistema nervoso central. É da onde partem todas as informações. E no segundo momento nós temos o sistema nervoso periférico. Como o próprio nome já diz, periférico, né? Lembra periferia, ele vai estar nas laterais, ao lado. Então, quem está ao lado aí saindo da medula espinal? Os nervos. Né? Então, nós temos nervos, pequenos fios, parece aqueles fiozinhos de alta tensão mesmo, levando energia de uma casa para outra. Então, mais ou menos assim. Nós temos pequenos fios passando aí por toda a periferia do nosso corpo que vão levar as sensações, as informações. Então, por exemplo, se eu encosto a mão em algo muito quente, imediatamente o meu cérebro vai receber essa informação. Tira a mão daí, você vai se machucar, e imediatamente eu vou tirar. Tudo isso, quem permitiu? Os nervos, né? Os nervos da minha mão, da pele, que está lá na minha mão, enviaram essa informação, está quente, para o meu cérebro. Imediatamente eu fiz a ação que é tirar as mãos dali, tá? Então, são essas aí as divisões do sistema nervoso. Então, aqui, ó, pra gente entender, a divisão, se vocês quiserem anotar no caderno, é legal. Encéfalo, cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Ponte e bulbo são estruturas fundidas, tá? Elas estão juntas. Medula espinal. Encéfalo, conceito aqui de encéfalo pra gente, que é o conceito de cérebro, parte mais desenvolvida, responsável pelo controle sensorial. Aí nós temos os órgãos de sentido, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, mas a gente já começa a entender como é que eles funcionam aqui: visão, audição, tato, paladar. Então, tudo isso está relacionado aí ao cérebro. Cerebelo, que vai coordenar aqui os movimentos, conceito aqui pra gente também. Podem ir anotando no caderno, se quiser. Aqui a ponte, os dois estão separados, né? Ponte e o bulbo. A ponte, ela está relacionada às emoções. O bulbo, ele vai controlar a respiração, digestão, batimentos cardíacos. Nós dizemos que
na maioria das vezes, né, nas literaturas, nós preferimos colocar eles juntos porque isso também tem relação com a emoção, a respiração, a digestão, batimento cardíaco, né? Por exemplo, se eu levo um susto, me emociono, ou se eu levo uma surpresa, me emociono, batimento cardíaco acelerado. A digestão também, por incrível que pareça, é ligada à emoção, né? A questão da ansiedade, estou muito ansioso, ou como muito, ou como pouco. Enfim, a própria respiração, né? Se eu também estou ansioso, eu respiro de forma ofegante. Então, assim, de forma indireta, as emoções estão relacionadas aos dois, tá, gente? E aqui uma foto bem legal, gosto bastante dessa parte de anatomia do cérebro, que tenta, né, explorar um pouco as regiões do cérebro e o que cada região é responsável. Então aqui, ó, estão por números, aqui ao lado vocês têm uma legenda, tá? Aqui no meu vídeo a letra está um pouquinho pequena, mas dá para ampliar. Ó. A área 1, a área visual, aqui ó, no lobo occipital, bem aqui na parte de trás, parte da conexão com a visão. A área 2, a área de associação, aqui na lateral. A área 3, a função motora, que está bem aqui, ó, no meio, na parte intermediária do cérebro. Ok? Então, aqui vocês têm uma legenda e aqui ao lado a foto do cérebro com essas áreas já descobertas, já exploradas. Lembrando, gente, que nem toda a estrutura do cérebro ainda foi completamente descoberta, né? Então, existem muitas pesquisas que estão explorando ainda o funcionamento do cérebro. Nem tudo se sabe ainda a respeito do funcionamento dele. É muito interessante para vocês perceberem como a nossa capacidade intelectual é incrível, basta sabermos explorar, tá ok? Medula espinhal, então um conceito aqui dela para vocês, onde ela fica. Então, como eu falei, é ao longo da coluna vertebral, nas nossas costas, tá? A coluna vertebral existe justamente para proteger a medula espinhal, que é muito sensível. Ela é formada por fios, então qualquer impacto, qualquer batida num fiozinho desse pode atrapalhar muitas funções do nosso corpo. Tá? Se comunica com o encéfalo, ou seja, ela é ligada lá ao encéfalo. Lembra que encéfalo é formado por cérebro, cerebelo e pulmão. E elabora respostas simples, ou seja, se eu paro para pensar assim, quero dar um chute numa bola, minha perna balança. Resposta simples, comandos. Então eu penso e imediatamente executo, ok? Aqui outra foto bem legal que eu gosto que vocês vejam, né, para ter uma noção de como é essa parte do sistema nervoso, né, gente? Então, nessa parte colorida aqui é só a coluna, tá? Os ossos da coluna vertebral. Por dentro deles passa a medula, que a gente consegue ver aqui em vermelho, ó. Então, toda a medula está passando dentro da coluna vertebral. E pela lateral, olha aqui, tá vendo vários fiozinhos amarelos? Nessa lateral nós temos os nervos, que é o sistema nervoso periférico, ok? Vamos lá falar dele então. Sistema nervoso periférico, formado aí por nervos e gânglios nervosos. Vamos entender aí quem eles são, o que eles vão fazer. Então, quantidade, 12 pares de nervos, né, que vão sair do crânio, que vão se ligar diretamente ao cérebro, e 31 pares de nervos que vão sair da medula espinal para as outras partes do corpo. Então, olha o trabalho que deu para contar isso tudo. No sistema nervoso, a gente vai ter mais uma divisão. Sistema nervoso voluntário. Como o próprio nome já diz, eu quero fazer. É o que o meu cérebro manda, o que eu penso e imediatamente eu posso executar. É o voluntário. O involuntário depende da minha vontade ou não. Tá? Vai ser independente. Então, mesmo que eu não queira que funcione, vai continuar funcionando. Tá? Então, é algo que eu não posso controlar. Acho que fica mais fácil de entender assim. Ato reflexo são atos involuntários coordenados pelo sistema nervoso central. Então, por exemplo, às vezes são aquelas reações que eu faço, mas nem percebo que fiz. Tipo, mexer o braço sem perceber, piscar várias vezes, né? Então, são atos reflexos aí. Esse sentido aí do impulso nervoso, onde é que ele começa, onde é que termina. Essas partes aqui, ó, começa no dendrito, segue para o corpo celular, depois vai para o axônio. São partes da célula nervosa, tá, gente? São partes do neurônio.
fica mais fácil a gente entender quando vê a foto da célula, né? Ela tá aqui, ó. Então, esse é o neurônio, apresento aí a vocês. Então, aqui, ó, nessas partezinhas aqui, ó, na extremidade, eu tenho os dendritos. São pequenos fiozinhos que vão se conectar, se aproximar um do outro e mandar as sinapses, mandar as informações. Na parte do meio tem o corpo celular e todo esse rabinho aqui, né, essa cauda, é o axônio, que por onde vai passar também o impulso nervoso e vai chegar até outras extremidades que também são cheias de dendritos, que vão estar emitindo os impulsos nervosos. Então eu posso ter células, posso ter neurônios que podem chegar aí a alguns metros dentro do nosso corpo, porque eles lembram que eles vão levar informações que vão sair do cérebro e vão chegar lá na nossa pontinha do pé, por exemplo. Então, eu tenho aí muitas informações a serem transmitidas, tá? Esse é o neurônio. Tenho bastante atenção a ele porque eu gosto de fazer algumas coisas relacionadas à interpretação do funcionamento do neurônio. Vamos lá? Sistema nervoso autônomo. Comanda as atividades involuntárias. Nesse sistema nervoso, eu também tenho mais uma divisão. Eu tenho o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. Vamos entender como é que eles funcionam, né? Lembrando que essa função deles é antagônica, ou seja, é contrária, tá? Vamos lá, sistema nervoso simpático. Os nervos saem da região dorsal e lombar, ou seja, das costas e do quadril, né, da parte lombar. E o parasimpático, os nervos saem do encéfalo, ou seja, saem direto da minha região da cabeça, onde fica o cérebro, a medula. Então, no caso a medula, né, na parte das costas, descendo aqui pelo pescoço, tá? Então aqui, ó, função deles, enquanto o parasimpático contrai a pupila, na parte de visão, por exemplo, o simpático vai dilatar a pupila. Então, eles sempre fazem algo contrário. Enquanto um contrai, o outro dilata. E depois aqui, quando eu estou comendo, né, enquanto o parasimpático estimula a salivação para eu ter aquele apetite, né? Eu lembro de uma comida gostosa, a boca começa a salivar, a vontade de comer. O simpático inibe a salivação, faz com que eu rejeite alguma coisa. Enquanto um reduz o batimento cardíaco, o outro acelera o batimento cardíaco. Enquanto um contrai os brônquios, né, no momento da respiração, o outro relaxa. Enquanto um estimula o funcionamento do estômago, o outro inibe. Então, assim, um sempre vai ter a ação contrária à outra. E nisso, gente, em todos os nossos sistemas. Vocês estão percebendo que tudo é controlado pelo sistema nervoso. Sistema respiratório, sistema digestório, sistema urinário, sistema reprodutor. Tudo aí é controlado pelo sistema nervoso. Tudo vai ter uma função específica, tá bom? Agradeço aí a atenção de vocês e vamos às atividades. Então, não se esqueçam, tá? E tenham bastante atenção, continuem fazendo as atividades, lembrem que todas elas organizadas no caderno estão valendo uma pontuação para o nosso retorno, ok? Então, muito obrigada, gente, até a próxima aula.